Então, nós que somos artesãos, a gente tem o dom aí de amar mais de uma coisa no artesanato, né? E dentro do artesanato, a gente ama uma técnica, gosta de fazer, como eu amo fazer os quadros, mas dentro dessa técnica tem vários outros produtos que a gente gosta também, né? E na hora da gente se profissionalizar, de profissionalizar o nosso artesanato, isso pode acabar atrapalhando. E é aí que entra o nicho de mercado, que é quando a gente escolhe com que a gente vai trabalhar profissionalmente dentro do artesanato. E encontrar um nicho de mercado é fundamental para poder construir um negócio de sucesso, né? Mas saber em qual mercado atuar pode ser um desafio para muitas artesãs que desejam aí viver da sua arte. Então, o que seria, na verdade, assim, um nicho de mercado, né? Então, assim, falando de uma forma bem básica e bem prática, é a fatia de mercado que você deseja atuar dentro de um grande mercado, como o artesanato. Então, dentro do artesanato, tem vários nichos. Tem o nicho aí de produtos personalizados, tem a parte de crochê, tem a parte de biscuit. Então, tem vários nichos. Então, você tem que aprender a definir, tem que escolher um nicho para você poder focar, né? Então, o nicho que inicialmente eu escolhi para trabalhar foram os artigos decorativos personalizados para quartos de bebê. E com o tempo eu fui subnichando mais ainda até chegar a trabalhar somente com quadros personalizados para quartos de bebê, né? E o nicho de mercado, ele representa aí um segmento do público que possui um perfil e interesses semelhantes. E, assim, um exemplo disso, o público que eu trabalho são de mulheres gestantes e que têm interesses aí em tudo que envolve bebê, maternidade, né? Decoração do quarto. Então, você consegue observar que fica até mais específico o público quando a gente encontra o nosso nicho e acaba ficando aí até mais fácil da gente realmente poder se comunicar com esse público, porque você sabe exatamente com quem você está falando, quais as dificuldades eles encontram. Então, fica mais fácil de criar conteúdo e até de oferecer os seus produtos, né? E eu sei que muitas artesãs acham que nichar pode acabar limitando o alcance, né, dos futuros clientes. Acabam fazendo e vendendo de tudo, mas quando a gente faz isso, a gente não faz nada direito, né? E, na verdade, o que acontece é bem o contrário. Quanto mais nichado, quanto mais específico você for na sua divulgação, mais clientes você vai atrair. Então, como eu já disse em outras lives, quando eu comecei a trabalhar, eu fui levada a trabalhar com artigos decorativos personalizados para quarto de bebê. Então, eu fazia de tudo. Tudo que envolvia ali a parte decorativa, eu fazia. Eu fazia quadro, eu fazia abajur, lembrancinhas, né? Caixa para padrinho, lixeira, kit higiene. Então, eu fazia de tudo. Tudo que usava ali na decoração do quarto do bebê, tinha no meu ateliê. Mas como era muita coisa e eram, assim, várias técnicas diferentes, né? Eu não conseguia fazer nada direito. Os produtos, eles ficavam bonitos, mas não tinha nenhum diferencial dos outros ateliês. Meus produtos, eles agradavam os clientes, mas eu não via uma surpresa quando eu entregava, eles não se surpreendiam. Era um produto comum. Não tinha, tipo assim, aquele efeito uau, quando você entrega alguma coisa, que você vê que o cliente chega, o olho brilha. Então, além dessas coisas, você tem ideia da quantidade de produtos que eu tinha que ter em estoque? Então, assim, o meu estoque de emergência tinha que ter de tudo. Como eu fazia várias peças, eu até hoje tenho coisa aqui parada, de quando eu fazia caixa, que eu não usei. Então, o meu dinheiro acabava que ficava guardado ali dentro do armário. Então, a escolha do nicho influencia até nos resultados financeiros que você vai ter, né? Então, a intenção da gente poder escolher um nicho de mercado é que a gente seja vista realmente como especialista no que a gente faz. E quanto mais específico a gente for, melhor. E é por isso que que podemos dividir ainda mais, porque dentro dos nichos tem vários subnichos, né? Como eu falei, tem o artesanato, dentro do artesanato tem os artigos personalizados, dentro de artigos personalizados tem artigos personalizados para quartos de bebês,
dentro de artigos personalizados para quartos de bebês, ainda tem os quadros personalizados para quartos de bebês. Então, quanto mais subnichado for o nosso trabalho, mais autoridade a gente vai se tornar no assunto, né? Um exemplo aí, eu trabalhei com artesanato e nichei com o tempo para artigos decorativos personalizados para quartos de bebês. E com o tempo, com os anos, eu fui subnichando mais ainda até chegar em quadros personalizados para quartos de bebês. E se eu quiser, eu ainda posso subnichar mais ainda. Eu posso colocar quadros de resina personalizados para quartos de bebês. Eu posso colocar quadros personalizados para quartos de meninas, para quartos de meninos, para gêmeos. Então, quanto mais específico você for no seu nicho, mais autoridade você vai ter. Hoje, eu sou referência aí no mercado, né, e me tornei especialista em quadros personalizados para quartos de bebês. E o nicho serve para isso, para que as pessoas tenham confiança em você e no seu trabalho, né? Para que você possa ser vista como especialista no que você faz. E aí, como que você faz para poder encontrar o nicho que você quer trabalhar? E eu sei aí que essa é uma das grandes dificuldades, né, que todas nós temos, eu tive muito também, porque muitas acham que ter uma grande variedade de produtos vai lucrar mais, né? Ou ficam em dúvida porque gostam de muitas coisas e não conseguem escolher uma só. E quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nem ideia do que era nicho e muito menos da importância que tinha. Então, eu fui levada a trabalhar com o ramo de bebê e como eu sempre tive facilidade aí com trabalhos manuais, desde nova eu fazia artesanato para poder vender. Então, eu já fiz brinco, eu já fiz chaveiro, eu fazia bonequinho de biscuit, camiseta personalizada, eu fazia assim, o que aparecesse para fazer, eu fazia, eu dava um jeito de aprender e fazia. E quando eu fiquei desempregada, eu continuei fazendo isso para poder complementar o seguro-desemprego e conseguir pagar a minha faculdade. E aí foi quando a minha irmã, né, que hoje ela é minha vendedora, eu já falei para vocês que eu tinha muita vergonha de vender, então minhas irmãs, minha mãe sempre me ajudaram. E aí uma das minhas irmãs pegou e tinha uma amiga precisando de lembrancinhas, né, lembrancinhas aí personalizadas. E ela pegou e perguntou, Lu, tem uma amiga querendo, você faz? Eu falei, faço, nunca tinha feito, mas eu faço. Fiz uma caixinha pequenininha, revestida de tecido, com tercinhos dentro. E aí, dessa caixinha, eu tirei foto e postei no Facebook, né? No meu Facebook pessoal. E aí foram aparecendo, aos poucos foram aparecendo outras encomendas. Apareceram coisas diferentes, sem ser para bebê. Eu fiz arranjo para daminha de honra. Então, já fiz lembrancinha para casamento. E aí, em pouco tempo, uma colega da faculdade me chamou, perguntou assim se eu não faria reformas de produtos que as clientes delas tinham. Ela era dona de uma fábrica de kit de berço e tinha muita procura para isso. Ela falou, Lu, você quer fazer as reformas? Eu falei, quero. Então, ela trazia para mim kit de higiene, até luminária, gente, eu fazia reforma. E aí eu fui fazendo, o pessoal foi gostando e em pouco tempo eu comecei a fazer os produtos para poder vender, né? Então, a oportunidade que apareceu para mim, que me levou a trabalhar com quartos, né? Com artigos decorativos personalizados para quartos de bebês, que é realmente focado aí no mundo do bebê, né? Nesse nicho aí de decoração para quarto. Mas se eu pudesse voltar atrás e ter que pensar com que eu quero trabalhar, eu também teria escolhido esse nicho. Porque a gente trabalha com sonhos, né? Eu bato muito nessa tecla com vocês, que a gente concretiza sonhos, a gente trabalha com sonhos aí de famílias inteiras, né? E ninguém vai medir esforços para poder realizar um sonho. E aí, depois de ter começado a trabalhar com esse ramo, eu passei a observar o que eu não tinha tanta habilidade para fazer. Então, quais os produtos eu demorava mais para produzir? E aí, aos poucos, eu comecei a ir eliminando esses produtos do meu catálogo. E comecei também a observar quais os produtos que os clientes ficavam mais satisfeitos, que eles ficavam, assim, mais surpresos com o resultado quando eles viam, né? Então, qual produto que eu gostava mais de fazer? Tudo isso foi muito importante para eu poder realmente definir um nicho de atuação e poder me especializar.
como eu já falei, eu nem sabia o que era nicho, eu também não sabia o porquê que eu deveria, qual que era a importância disso, né? Isso tudo foi acontecendo de forma automática, mas eu levei muitos anos para poder enxergar, para poder ver que eu tinha necessidade de não ter tantos produtos, mas ter um produto específico que eu realmente fosse boa. Eu sabia fazer as outras coisas, ficavam bonitos, mas não tinha nenhum diferencial dos outros ateliês. E aí foi quando que eu comecei realmente a observar que quando eu fazia um quadro, eu mesmo acabava caprichando um pouco mais, né, no processo de produção, porque eu gostava mais de trabalhar. Os meus clientes, quando eu entregava, eles ficavam assim, depois que eu comecei a desenvolver as técnicas, eles ficaram maravilhados. Então, isso tudo você tem que começar a observar. Então, agora eu vou listar aqui alguns fatores para você poder levar em consideração para poder escolher o nicho que você quer trabalhar. Então, primeiro, é a paixão, né? Porque a gente está falando aí de alguma coisa que você vai passar muitos anos fazendo. Então, precisa ser alguma coisa que você goste de fazer, alguma coisa que te empolgue, né? Porque além de ajudar a escolher o seu nicho, trabalhar com o que você ama, acaba te dando mais disposição para trabalhar, a gente trabalha com mais vontade, a gente trabalha mais feliz, a gente tem mais disposição para poder correr atrás, para poder aprender alguma coisa nova, para poder realmente se especializar, né? Então, o segundo passo, o segundo fator é a habilidade. Não basta a gente amar, a gente tem que ter a habilidade ou força de vontade para poder aprender e desenvolver essa habilidade. Então, se você gosta muito de uma área e não tem tanta habilidade, você pode considerar ela sim como uma possibilidade de trabalho, né? Desde que você esteja disposta a desenvolver essa habilidade. E nessa hora é muito importante você investir em capacitação, porque vai te ajudar a fazer realmente um atalho no caminho que poderia ser muito longo para você. Eu mesma, quando eu comecei, eu não sabia fazer nada, gente. Eu não sabia. As técnicas, assim, eu pegava para fazer, eu dava conta, mas sabe aquela coisa assim que não ficava legal, não ficava tão bonito, não tinha nenhum diferencial, como eu falei. Então, eu não sabia fazer nenhuma técnica mais elaborada. Eu pegava um quadro de MDF, pintava de branco, que era a única cor dos meus quadros, a moldura branca, e colocava ali um ursinho que outra pessoa tinha feito. Então, qualquer pessoa conseguia fazer. Até se a mãe tivesse um pouquinho de paciência, ela ia sentar e ia fazer. Então, eu não sabia fazer nenhuma técnica mais elaborada e eu também não achei cursos que ensinassem a fazer as coisas que eu queria aprender. Então, eu tive que aprender aí tudo sozinha e eu levei muitos anos para poder aprender tudo que eu sei e eu investi muito dinheiro e muito tempo nisso. E por que eu investi dinheiro? Porque a gente investe em material, a gente compra materiais que não têm necessidade, a gente usa materiais de forma errada. Então, tudo isso é dinheiro, né? Fora o dinheiro que eu poderia ter lucrado nesse tempo todo se eu já tivesse aprendido, né? Se eu soubesse fazer isso há 9 anos atrás. Então, se eu tivesse tido a oportunidade realmente de ter feito um curso investindo só dinheiro, com certeza eu teria feito e poupado aí muitos anos de aprendizado, muitos anos até com um pouco de frustração, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa e que acaba não dando certo, a gente também acaba ficando um pouco frustrada. Então, eu fico pensando, aonde eu teria chegado, aonde eu estaria hoje se eu tivesse feito, né, um curso que me oferecesse aí uma base para o artesanato, que me oferecesse aprender as técnicas que eu sei hoje, aonde que eu teria chegado. Então, o terceiro fator é a demanda, porque de nada vai adiantar a gente ter paixão, ter habilidade, se ninguém quiser comprar o que a gente faz, né? Então, no nicho, para ter um nicho lucrativo, para você realmente escolher um nicho que vai te trazer um lucro, precisa ter pessoas querendo comprar o nosso produto. E a combinação desses 3 elementos é o casamento perfeito, né? Para a gente poder encontrar aí um nicho lucrativo. Então, a paixão, a habilidade e demanda. É muito importante você prestar atenção nesses 3 fatores. E aí, agora, como que você faz para poder escolher aí o mercado que você quer trabalhar no artesanato? Como que você vai fazer? Eu sei que tem muita gente aqui que já tem ateliê, já está
trabalhando com artigos decorativos personalizados, né? Mas você pode realmente nichar ainda mais, ou você também pode escolher trabalhar apenas com um nicho, né? Que dentro do artesanato acabou nichando para artigos decorativos personalizados. Você também pode se tornar referência nisso. Mas se você quiser se tornar referência ainda mais em um produto específico, se tornar, ter realmente, como fala, até se tornar referência mesmo, ser reconhecido pelo que você faz, você pode escolher nichar ainda mais. E é isso que eu vou te ensinar agora. Então, é muito importante você, como eu falei, você ter essas três combinações, né? Paixão, habilidade e demanda. E se faltar algum desses elementos, pode ser que seu ateliê não se sustente por muito tempo, né? Se tiver aí só habilidade e demanda, acaba que sem paixão a gente não tem muita paciência. A gente não tem muita paciência para ficar fazendo. Eu mesma, eu sou o tipo de pessoa que eu não dou conta de fazer a mesma coisa durante muito tempo. Mas por amar o que eu faço, por gostar tanto do artesanato, por gostar tanto de criar quadros diferentes, né? Nosso trabalho acaba não sendo um trabalho tedioso, porque uma que a gente ama o que faz, e outra, cada dia que passa, a gente faz uma coisinha ou outra diferente. Não é repetitivo, né? Cada dia a gente faz um produto, um modelo diferente. Então, é muito importante aí você começar a fazer uma lista. Se você ainda não tem uma área de trabalho determinada, se você está começando com artesanato agora e ainda não sabe com o que trabalhar, não sabe em qual ramo você quer trabalhar, é importante que você faça aí uma lista e coloca tudo que você gosta no artesanato. Coloca se você gosta de fazer quadros, se você gosta aí de fazer crochê, coloca tudo que você gosta, que você faz. Às vezes você não precisa nem ter ainda habilidade, né? Porque a habilidade a gente consegue realmente desenvolver com o tempo, se a gente tiver força de vontade e foco, a gente consegue desenvolver. Então, essa lista vai ficar um pouquinho extensa, mas não tem problema nenhum. É até bom para você ver o tanto de opções que tem ao seu alcance, né? E depois de fazer essa lista, você começa a eliminar. Então, a eliminação, você vai tirando o que você menos gosta, o que você não tem tanta afinidade, o que você, até o que você não imagina, não se imagina fazendo por muito tempo, né? Ó, a Janice está colocando aqui quadros, né? Decupagem, e até vocês vão ver que vão ter nichos que vão ser até complementares. A gente pode trabalhar a decupagem fazendo quadros. Então, é bem bacana, você começa a realmente observar tudo isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia de tudo. Como eu disse, eu fazia de caixa até quadro, né? E eu fui usando essa eliminação para poder tirar os produtos que eu não gostava tanto de fazer, ou que eu demorasse demais. Igual as caixas que eu fazia, ela ficava super bonita. Quem acompanha aqui o ateliê tem tempo, eu acho que lembra. As caixas ficavam super bonitas, mas eu demorava mais de um dia para fazer. Era um de MDF, aí aquela trabalheira, né? Pinta de branco, dá uma demão, tem que esperar secar para passar outra demão, e passa outra demão, e inverniza, e lixa, e era um sufoco só fazer essas caixas. E fora que eu fiz um modelo que eu nunca vi ninguém fazendo, que eu acho que é justamente pelo trabalho que dá, que era eram textos que eu colocava na tampa, e não eram textos impressos, eram textos cortados em MDF. Então, eu tinha que colar palavra por palavra. Gente, era muito trabalhoso. Uma hora eu vou colocar aqui as caixas para vocês verem. E aí, eu comecei a observar, porque eu ficava horas e horas, dias e dias fazendo, mas eu não tinha muito lucro. O lucro que eu tinha com quadros, por exemplo, era muito maior, porque um quadro eu fazia aí em uma hora, no máximo. Fazia uma hora, enquanto uma caixa eu fazia em 2 dias. E o lucro do quadro era muito maior. Então, até isso eu fui observando. Eu parei de fazer as lembrancinhas também, foi justamente por isso. Tem uma lembrancinha que eu vendia, ela tá longe, então eu ia pegar para mostrar aqui para vocês. É uma Nossa Senhora que ela é pequenininha. Ela é super bonita, super delicada, e eu vendia bastante. Só que eu optei por parar de vender, porque era muito trabalhoso. Eu gastava aí, dependendo da quantidade, umas 2 horas para fazer.
e o lucro que eu tinha com ela não chegava nem a 50% do lucro que eu tinha com os quadros. Então, eu acabei também eliminando. E a cada ano que passa, a cada dia que passa, eu elimino mais uma coisa até eu quero chegar a ficar somente com os quadros. Hoje no ateliê eu ainda faço os quadros, kit higiene, que ainda envolve um pouquinho da técnica dos quadros, né, com pintar, para pintar a bandeja, e alguns tipos de dossel. Então, eu ainda quero chegar a eliminar o kit higiene e o dossel e ficar somente em quadros, que realmente é a minha paixão, né? Então, se você já é artesã e tem os seus produtos também bem definidos em um nicho de mercado, se você quiser, como eu já falei, você também pode subnichar ainda mais e ir selecionando os produtos que você acha que você se adapta melhor. O Ateliê das Graças falou que é verdade, eu gastei muito tempo e dinheiro fazendo o que eu sabia, mas não gostava. Eu acho que agora eu descobri o que eu gosto e essas dicas são muito importantes. É muito importante mesmo, porque eu mesmo gastei... Gente, eu gastei 9 anos para aprender tudo que eu sei. E eu vou te falar que no último ano foi o ano que eu mais aprendi. Então, olha o tempo que eu levei para aprender tudo isso. E hoje vocês têm uma pessoa que está disposta a ensinar, está disposta a passar aí todas as dificuldades que já teve, né? O que poderia ser feito para você não ter tanta dificuldade. Isso, com certeza, se você é uma pessoa focada, se você está determinada a trabalhar com artesanato, eu não tenho dúvida que isso vai te ajudar bastante. Então, além de você fazer a lista, fazer a eliminação dos produtos, é muito importante você também pesquisar. Você tem que saber aí, o que os seus concorrentes estão fazendo. Você precisa saber todos os nichos, se os nichos que você selecionou, se eles são rentáveis e se ele tem uma boa demanda, se ele tem uma boa procura, né? Então, você pode começar a pesquisar o mercado, você pode ver como que esses produtos se comportam dentro do artesanato, se realmente são produtos que têm uma grande procura, né? Então, pesquisa aí todos os produtos do nicho que você escolheu. Vai dar um pouco de trabalho? Vai ser demorado? Vai. Mas, no final, vai ter valido a pena você investir esse tempo nessa procura, nessa descoberta, né? Então, no meu caso, que eu trabalhei com decorações para quarto de bebê, né? Mais especificamente quadros personalizados para quarto de bebê, um pouco que a gente pesquisa, você vai ver que a demanda é muito grande, porque não para de nascer bebê, são milhões de nascimentos só no Brasil, e além de tudo isso que eu disse, mexe com sonhos, né? E ninguém vai medir esforços, ninguém mede esforços para poder realizar um sonho. E uma coisa, assim, que eu aprendi em todos esses anos é que no momento em que a mãe começa a arrumar a decoração, começa a organizar o quarto do bebê, é o momento que ela começa realmente a cair na real que vai chegar um bebê, porque ela está concretizando aquilo. Até então, o bebê está crescendo na barriga, tem muitas pessoas que o bebê quase não mexe, né? Então, a forma dela ver que aquilo ali é real, que realmente está chegando um novo membro, que um bebê está chegando, é na hora que ela começa a organizar o quadro. O quadro não, o quarto, né? Começa a organizar o kit de berço, o porta-maternidade, o kit higiene. Aí ela começa a cair na real que realmente está vindo um bebê. Então, nesse momento, ela não vai medir esforços. Ela pode comprar um quadro que seja, mas alguma coisinha, alguma decoração para o quarto do bebê, eles compram. A Janice colocou aqui, quero ter um diferencial nos quadros. Tipo um quadro quando a criança cresce usar, algo do quadro, não sei ainda o que, mas eu vou desenvolver essa ideia. Janice, mas eu escolhi trabalhar com esse tipo de quadro, que não é tão infantil, porque pode realmente manter ali a decoração por muito tempo. Eu mesma, eu tenho uns sobrinhos que são gêmeos, hoje eles têm 7 anos. A decoração do quarto é a mesma, porque é uma coisa mais provençal, é tudo nesse tom aqui de branco com bege. Então, ficou um quarto, assim, super delicado e que não é tão infantil. Ele fica bonito, ele dá para ser usado com o bebê, mas se a criança crescer um pouco mais, ele consegue usar também. Porque não tem elementos tão infantis, não tem cores gritantes, né? Eu mesma, eu não gosto de trabalhar quadro todo rosa, quadro todo azul,
porque eu acho que fica cansativo. Isso é um gosto meu, mas as minhas clientes pedem muito a minha opinião sobre que cor usar, que tipo de trabalho que dá para fazer. E eu passo isso para elas, porque se você colocar ali um quadro todo colorido, todo. Tem gente que gosta de usar tudo rosa, né? Parede rosa. Então vai ficar um quarto cansativo. Você não vai conseguir ficar ele ali com 1 ano, 2 anos, você já enjoou. Enquanto a gente trabalhando com produtos mais delicados, peças mais neutras, você consegue ficar com a mesma decoração ali por muitos anos, né? Você tem que começar a analisar também a concorrência, né? Então, dá uma olhadinha aí nos ateliês que trabalham com as coisas que vocês querem, o que eles estão fazendo, como que eles fazem, quais os materiais que estão usando, né? É muito importante também você saber o que está em alta, quais as tendências. Então, dentro do mercado que você for escolher, que você acabou fazendo ali um funil, né, para ver qual que você gosta mais, pega esse e também pesquisa sobre os seus concorrentes, os materiais que usam, o que os clientes falam dos produtos, né? Você pode, inclusive, pesquisar alguma coisa que as pessoas estão buscando e não estão encontrando no mercado, né? O que te chama mais atenção, o que chama mais atenção no negócio dos seus concorrentes, o que você poderia fazer melhor ou alguma coisa que você poderia acrescentar para fazer a diferença. Buscar acrescentar algo que vai trazer um diferencial para o seu ateliê, isso aí é essencial. E para finalizar, você pode pegar aí você pega todas essas anotações que você fez e procura enxergar. Deixa eu ver aqui, travou. Então, você pega aí todas essas anotações que você fez e veja onde que ela vai encaixar dentro do mercado, né? Qual desses nichos que você listou e pesquisou e analisou e qual que você se enxerga trabalhando por muitos anos. Com o que você sonha trabalhar também, isso também é muito importante. É tão triste, eu já fui o tipo de pessoa que eu trabalhava só por dinheiro. Eu tinha ali um trabalho de carteira assinada, ganhava relativamente bem, só que eu ia trabalhar extremamente infeliz. Sabe aquela coisa, aquele emprego que é desgastante, que você reza para chegar sexta-feira e quando chega segunda-feira para você é triste? Isso é muito triste mesmo, né? É muito triste a gente trabalhar assim. Então, é muito importante você escolher alguma coisa que você se enxergue trabalhando aí por muitos anos e trabalhando feliz. Então, a definição do nicho, ela não é uma tarefa simples. Você viu aí que são várias etapas. Pode ser, se você for o tipo de pessoa que gosta de fazer várias e várias coisas, vai ser um pouco mais demorado para você, mas isso também é um passo aí fundamental para você poder realmente ter um ateliê mais lucrativo, né? Poder chegar a realmente ter uma excelente renda extra ou poder viver somente de artesanato, que eu acredito que é o sonho de todo artesão.